Eu me chamo Helena. E antes que você me julgue pelas decisões que vou relatar aqui, quero que entenda: nada do que vivi foi normal. E tudo começou a desmoronar no instante em que percebi que minha família não queria apenas fazer parte da minha vida. Eles queriam possuir a minha vida. E o pior, o meu corpo. Naquela tarde de março, eu deveria estar trabalhando no meu pequeno escritório de advocacia familiar. A vida, até então, era simples. Eu tinha 27 anos, uma carreira estável, clientes que confiavam em mim. Talvez não fosse um conto de fadas, mas era meu. Meu. Só que a minha família sempre acreditou que meu destino era outro. Um destino que envolvia bebês, berços e uma devoção absoluta ao papel de mãe. Você nasceu para isso, Helena. O resto é só distração, repetia minha mãe desde que eu era adolescente, enquanto me fazia usar aquelas barrigas falsas para treinar a postura de grávida. Na época, eu ria, achava esquisito, mas não me aprofundava. Talvez lá no fundo, eu não quisesse encarar o quão doente aquilo era. Naquele dia específico, eu tinha uma reunião importante à tarde e estava concentrada no computador, revisando documentos. Foi quando recebi a mensagem do meu irmão mais velho: Eduardo, passa aqui em casa hoje. A mãe quer fazer um jantar especial. É importante. Não havia tom ameaçador, mas havia o peso silencioso de quem sempre fez o que minha mãe mandava. Eu suspirei, cansada, e aceitei. Talvez fosse só mais uma das reuniões familiares para falar sobre os filhos da minha cunhada Camila, que já tinha dado à minha mãe 3 netos perfeitos. Eu sempre fui a diferente. A que se atrasa, a que pensa demais, a que estudou demais, trabalhou demais, e esqueceu o chamado natural. Quando cheguei à casa do meu irmão, senti algo estranho. Havia carros estacionados por toda a rua, como se fosse uma festa, mas sem a música, sem o riso. O portão estava aberto. Entrei, e logo percebi que não era apenas um jantar. Estavam lá meus pais, meus tios, meus avós, a Camila com as crianças, e até o pastor que minha mãe seguia desde sempre. Um círculo fechado, e no centro da sala, uma cadeira de balanço, que parecia quase um trono. Minha mãe estava sentada ali, me olhando com aquele sorriso plastificado. Helena, que bom que veio. Senta aqui com a gente, disse meu pai, puxando uma cadeira. Eu sentei confusa. O pastor fez um sinal com a mão, quase cerimonioso. Hoje é um dia abençoado, minha filha. O Senhor reservou algo grande para o seu ventre. Senti a espinha gelar. Meu ventre? Olhei para Camila, que desviou o olhar. Olhei para Eduardo, que mantinha a cabeça baixa. Foi aí que percebi que na mesa, ao lado do jantar que esfriava, havia várias caixas pequenas, como kit médicos. Reconheci seringas, frascos transparentes, etiquetas de laboratório. O ar parecia ficar pesado, como se eu estivesse respirando por um canudo. Minha mãe se levantou, andou até mim e segurou meu rosto com as 2 mãos. Chegou a hora de você cumprir o propósito pelo qual Deus te deu esse corpo perfeito. Você vai nos dar o maior presente, vida nova. E não precisa ter medo. Vamos te ajudar com tudo. O tratamento já está preparado. Só falta você. Do que você tá falando, mãe? Minha voz saiu fraca, quase infantil. Ela fez um carinho no meu cabelo. Fizemos exames com seu ginecologista. Seu útero está ótimo. Seus óvulos são fortes. Já temos até um casal interessado. Você vai começar o protocolo de indução hoje mesmo. Tentei levantar, mas Eduardo segurou meu ombro com força. Fica calma, Lê. Vai dar tudo certo. É só um procedimento. Depois, você volta a trabalhar, normal. Intrigar meu corpo, me tornar uma incubadora, era normal. Comecei a tremer. Me levantei num salto e tentei correr, mas o pastor se colocou na porta. Não fuja do chamado. Filha, é o inimigo que sussurra no seu ouvido. Eu tremia tanto que pensei que fosse desmaiar. Foi então que minha mãe fez sinal, e Camila trouxe uma maleta. De dentro dela, tiraram uma injeção com líquido avermelhado, só para ajudar seus hormônios a trabalharem direito, disse minha mãe, com aquela voz doce que usava quando eu era criança. Dei um passo para trás, mas Eduardo me segurou pelos braços. Por favor, Helena, faz isso pela família. E eu percebi ali que estava sozinha.
Cada rosto na sala mostrava a mesma devoção cega. Cada pessoa ali já tinha escolhido o lado dela. Quando senti a agulha atravessar minha pele, foi como se todo o meu mundo desabasse. E eu só pensava: será que alguém vai acreditar em mim quando eu contar o que fizeram? Ou vão dizer que foi só amor de mãe, amor demais? Se você está ouvindo isso agora, continue comigo, porque essa história ainda tem muito a revelar, e quem sabe, você pode se inscrever no canal para não perder o resto. Vai por mim, você vai querer saber como isso termina. Eu queria poder dizer que aquilo tudo começou só naquele dia do jantar. Mas a verdade é que minhas memórias me traem. Quanto mais penso, mais percebo que tudo foi cuidadosamente plantado, regado, adubado, até florescer no horror daquela noite. Minha mãe sempre foi o centro gravitacional da nossa família. Tudo girava em torno dela, dos seus planos, dos seus caprichos. Quando eu era pequena, achava que era normal. Toda criança acha. Mamãe dizia que estava apenas nos preparando para o futuro. Que ser mulher significava ser fértil, ser fonte, ser vaso. Eu achava bonitas essas palavras quando tinha 6 ou 7 anos. Soavam poéticas, quase mágicas. Minha infância foi cheia de pequenas excentricidades que só hoje eu reconheço como sinais de alerta. Quando fiz 8 anos, ganhei minha primeira barriga de treinamento. Um colete grosso, com pesos internos que simulavam uma gravidez avançada. Assim você já vai aprendendo a postura certa, minha flor, dizia minha mãe enquanto ajustava as tiras. Eu me olhava no espelho, desconfortável, mas queria agradar. Queria ser elogiada. No Natal, enquanto outras meninas ganhavam bonecas que choravam, eu ganhei um bebê hiperrealista. Com veias pintadas, som de respiração e até um leve calor gerado por pilhas escondidas. Para você praticar amamentar, querida. Olha como ele parece real. Eu tinha 9 anos e chorava de medo quando o boneco começava a chorar de madrugada. Mas mamãe ficava tão orgulhosa quando me via balançando o bebê pela casa, cantando canções de ninar. Então eu continuei. Eduardo, meu irmão, sempre foi o aliado dela. Talvez por medo, talvez por conveniência. Ele foi treinado para proteger o rebanho feminino da família, como meu avô dizia. Enquanto ele ia para a escolinha de futebol, eu e minhas primas passávamos horas aprendendo a dobrar fraldas de pano e assistir vídeos de parto. Mamãe organizava tudo como um ritual. Vocês vão me dar muitos netos, ela sorria, orgulhosa. Quando fiz 15 comecei a me rebelar. Rasguei algumas apostilas de preparo uterino que mamãe me dava para estudar. Passei a trancar a porta do quarto para evitar que ela entrasse sem bater e me pegasse escrevendo minhas ambições secretas. Eu queria ser advogada, viajar o mundo, defender mulheres vulneráveis. Não queria ser só um útero ambulante. Mas mamãe não deixava barato. Chorava, dizia que eu era ingrata, que estava rejeitando o maior dom que Deus me deu. Chegava a ficar dias sem falar comigo, criando aquele silêncio pesado na casa. Eu implorava perdão, não suportava o peso da rejeição materna. Com o tempo, fui encontrando pequenas saídas. Passei a me dedicar com afinco aos estudos. Entrei na faculdade de Direito em outra cidade. Aquele foi o período mais feliz da minha vida. Longe de casa eu respirava. Fiz amizades, conheci pessoas incríveis, tive meu primeiro namorado sério. Comecei a sonhar com uma carreira brilhante defendendo mulheres em situações de violência doméstica. Mas mamãe não largava o osso. Ligava quase todo dia. E os namorados? Já pensou em congelar óvulos? O relógio biológico não espera. Filha. Eu ria sem graça, mudava de assunto. Pensava que com o tempo ela se acostumaria à ideia de que eu tinha outros planos. Que bobagem. Mamãe não se acostuma com nada que não seja exatamente do jeito dela. Quando me formei, ela apareceu na minha colação com uma faixa enorme. Parabéns à futura mamãe. Eu fiquei vermelha de vergonha. Alguns colegas riram, outros ficaram constrangidos por mim. Mamãe achava tudo lindo. Posou para fotos com a faixa, me obrigou a sorrir. Depois que voltei para minha cidade, fui me envolvendo tanto no trabalho que quase não via minha família. Achava que estava segura, que tinha controle. Mas controle é uma ilusão confortável.
Eu deveria ter percebido quando comecei a receber flores anônimas com cartões dizendo coisas como mal posso esperar para ver você realizar o seu maior destino. Ou quando notei que minha mãe tinha cópias das chaves do meu apartamento. Uma vez cheguei em casa e encontrei a cama arrumada com almofadas bordadas com frases sobre maternidade. Eu confrontei Eduardo, mas ele disse que era só preocupação. Ela quer te ajudar a montar um lar. Não é bonito isso? Bonito. Essa era a palavra favorita da minha família para mascarar o grotesco. E então veio James, meu namorado há quase um ano, doce, paciente, mas completamente despreparado para lidar com o peso do meu histórico familiar. Quando o apresentei à minha mãe, ela praticamente o levou para um canto e começou a falar sobre quantos filhos ele queria ter. Ele riu, sem graça, achando que era brincadeira. Mas não era, nunca era. No começo do nosso relacionamento, eu havia dito por alto que talvez, no futuro distante, poderia pensar em ter filhos. Minha mãe agarrou essa frase como se fosse a tábua de salvação dela. Começou a mandar mensagens pro James, se oferecendo para orientar a gente nos primeiros passos. Ele achava fofo. Eu achava sufocante. E então chegamos naquele jantar. A culminação de anos e anos de preparação psicológica. Minha mãe e meus tios, o pastor, todos eles tinham uma certeza quase religiosa de que eu era a escolhida para carregar o sonho deles, para abrir mão do meu corpo, da minha carreira, dos meus direitos, em troca de aprovação. Enquanto o líquido da injeção queimava sob minha pele naquela noite, eu me dei conta de como era solitária a minha posição. Todo o castelo que eu havia construído, diploma, carreira, independência, desmoronou porque o alicerce estava podre. Eu nunca tive o apoio real deles. Nunca. E só percebi isso tarde demais. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja pensando, por que ela não foi embora antes? Por que não cortou contato logo? A resposta é simples. Quando a prisão é construída com afeto, culpa e pequenas doses diárias de medo, você nem percebe que está trancada. Mas continue comigo. Ainda vou te contar o que aconteceu depois que aquela seringa entrou na minha veia. E por que eu sou a única da minha família que ainda carrega cicatrizes invisíveis. E a única que se recusa a aceitá-las como medalhas de honra. Quando a agulha perfurou minha pele naquela sala com cheiro de desinfetante barato e tempero velho, senti o tempo se esticar de um jeito quase cruel. Parecia que o mundo inteiro tinha parado para me assistir ser reduzida a algo menor do que um ser humano. Eu não era mais filha, irmã ou mulher, era um vaso, uma promessa biológica ambulante. Por um instante, tudo ficou borrado. As vozes viraram ecos distantes, a luz do lustre oscilava. Mas então, como um soco no estômago, o som voltou, palmas. Palmas suaves, mas o suficiente para gelar o sangue nas minhas veias. O pastor fechava os olhos e murmurava bênçãos. Minha mãe segurava a mão do meu pai tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. Eles celebravam. Meu pesadelo era o espetáculo deles. Quando dei por mim, Eduardo me segurava pelo cotovelo, me guiando até o sofá como se eu fosse uma boneca de porcelana frágil demais para andar sozinha. Camila trouxe um cobertor florido e me cobriu com cuidado. Enquanto cochichava, você está fazendo a coisa certa. Logo vai sentir o corpo florescer. É maravilhoso. Florescer. A palavra me deu vontade de vomitar. Passei ali, largada naquele sofá por horas. Cada vez que me remecia, alguém aparecia para perguntar como eu estava. Anotar algo num caderninho. Minha tia Norma mede a minha temperatura de meia em meia hora. Quando reclamei de uma leve tontura, ela sorriu satisfeita. É o corpo reagindo. Está funcionando. A noite chegou, e fui colocada num quarto de hóspedes. O mesmo onde dormíamos nas festas de família, quando eu era criança e acordava no meio da noite para encontrar minha mãe sentada à beira da cama, me observando dormir com aquele sorriso melancólico. Eu sonhei que você me daria 6 netos, ela dizia baixinho. Na época, achei até bonito. Agora percebia o quanto aquilo era doentio. Acordei no meio da madrugada com um calor absurdo correndo pelo corpo. Meus ovários pareciam pulsar, como se algo os apertasse por dentro. Fui ao banheiro me arrastando, e ao olhar no espelho, vi o rosto pálido,
os olhos vermelhos. Havia manchas roxas espalhadas pelas coxas, pequenos hematomas que não lembrava de ter feito. Deitei no chão frio do banheiro, abraçando as próprias pernas, tentando me convencer de que tudo aquilo ia passar. Mas no fundo, já sabia, minha mãe não tinha dado só um empurrãozinho hormonal. Ela tinha iniciado um protocolo invasivo. O mesmo que clínicas de fertilidade agressivas aplicavam para hiperestimular ovários, e que, sem acompanhamento correto, podia me matar. Voltei para o quarto e encontrei Camila sentada na poltrona, me esperando. Tá tudo bem, Lê? Quer um chá para acalmar? Balancei a cabeça. Não confiava em nada que viesse deles. Ela franziu o senho, mas não insistiu. Na manhã seguinte, minha mãe entrou triunfante com um prato de frutas cortadas. Sentou-se na beira da cama, como fazia quando eu era pequena, e passou a mão no meu cabelo. Você não imagina como isso me faz feliz. Finalmente vamos unir a família de forma eterna. Tentei me afastar. Mãe, eu não quero isso. Não quero ser barriga de aluguel. Eu não sou só um útero. Ela suspirou fundo, e naquele segundo vi o sorriso se desmanchar. O que surgiu foi o rosto frio, calculista, da mulher que sempre existiu por trás da máscara maternal. Você está confusa. O tratamento mexe mesmo com o humor. Mas logo tudo se ajeita. Ainda mais agora que James entende a importância. Eu a encarei, sentindo o estômago despencar. O que o James tem a ver com isso? Ela sorriu. Ele esteve aqui ontem à noite. Conversamos muito. Eu expliquei que você, no fundo, sempre quis isso. Só tinha medo. Ele é um bom homem, Helena. Quer te ver realizada. No início da tarde, o próprio James apareceu. Carregava uma sacola com minhas roupas do apartamento e me deu um beijo leve na testa. Você está linda, amor. Diferente, radiante. 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 Eu estou doente. James, estou cheia de manchas, com dor. Eles estão me drogando. Você não vê? Ele suspirou e passou o braço pelos meus ombros. Helena, por favor, não estraga. Eu quero isso com você. Tua mãe só quer ajudar. Eu sempre sonhei em ter uma família grande. Eu me desvencilhei dele, sentindo nojo, medo e uma tristeza esmagadora. Você é um covarde. Tá deixando eles destruírem meu corpo. Meu trabalho, James. Minha vida. Ele balançou a cabeça, parecendo genuinamente confuso. Mas amor, é só um bebê. Depois tudo volta ao normal. Vamos ter uma vida linda. Aquelas palavras foram como facas. O problema é que na cabeça deles, meu valor se resumia ao que meu corpo podia gerar. Eu podia morrer no processo. Mas se saísse um bebê, seria considerado vitória. Naquela noite, fingi dormir enquanto escutava minha mãe e o James conversando do lado de fora do quarto. Ela sempre foi teimosa. Mas vai se render. Eu mesma cuidei para que o protocolo fosse forte. Não tem como voltar atrás agora. E se ela tentar fugir? Perguntou James, a voz carregada de insegurança. Ela não vai. Não depois de amanhã, quando o monitoramento hormonal confirmar a fase ideal para a coleta. Senti um frio percorrer minha espinha. Eles já tinham data para me cortar em pedaços. Extrair meus óvulos como se fossem colhendo frutas maduras. E quem me entregaria de bandeja seria o homem que dizia me amar. No dia seguinte, aproveitei o momento em que minha mãe saiu para comprar mais vitaminas e fui até o escritório do Eduardo. Vasculhei gavetas até achar uma pasta etiquetada Família Reprodução. Dentro, encontrei laudos médicos falsos, resultados de exames com datas anteriores a qualquer consulta que eu lembrasse de ter feito. Havia inclusive laudos psicológicos que diziam: paciente ansiosa para iniciar maternidade, demonstra desejo explícito por gestação. Eu nunca tinha dito nada daquilo. O que me fez querer vomitar foi encontrar um contrato assinado. Um termo de doação de óvulos para casal anônimo. A assinatura era quase perfeita. As mesmas curvas, o mesmo jeito de fazer o A de Helena. Mas não era minha. Era uma imitação tão boa que talvez enganasse qualquer juiz. Só eu sabia que jamais teria escrito algo tão perfeitamente alinhado. Minha letra sempre foi torta, ansiosa, tremida. Guardei cópias desses papéis por baixo da blusa.
Aquilo seria minha arma, minha única chance. Quando saí do escritório, dei de cara com James. O que você tá fazendo aqui? Ele perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Só pegando um livro para passar o tempo, menti. Ele se aproximou e me beijou na testa. Vai dar tudo certo, meu amor. Confia na tua mãe. Ela só quer o nosso bem. O peso daquelas palavras me deu vontade de chorar. Mas não deixei. Eu precisava manter o teatro, fingir docilidade. Tinha que continuar parecendo a filha obediente que eles queriam. Só assim teria tempo para arquitetar minha fuga. Naquela noite, deitei na cama e fechei os olhos, repetindo um mantra silencioso. Amanhã eu começo a reagir. Amanhã eu vou sorrir, concordar, agradecer, só para ganhar tempo. Eles vão achar que me venceram, mas não vão. Se você está ouvindo isso, continue, porque o que fiz nos dias seguintes foi a coisa mais difícil e mais calculada da minha vida. E talvez você pense que jamais seria capaz, mas quando seu corpo e sua liberdade estão em jogo, você descobre do que é feita. Na manhã seguinte, acordei decidida a me tornar o que eles queriam. Não por resignação, mas por estratégia. Se quisesse ter qualquer chance de sair viva, e com provas suficientes para destruir aquele esquema nojento, teria que representar o papel da filha amorosa e ansiosa pela maternidade. Levantei mais cedo que o normal. Fui até a cozinha e preparei café, tentando imitar o jeito alegre da Camila. Quando minha mãe entrou e me encontrou cantarolando baixinho, quase caiu para trás. Bom dia, mãe, falei, forçando o sorriso até doer a mandíbula. Ela me analisou por um longo segundo, como uma cobra farejando medo, depois relaxou e abriu um sorriso satisfeito. Você está bem hoje. Até tem um brilho diferente no olhar. Apertei os lábios para não rir de nervoso. Que ironia, o brilho não era outro senão o fogo da fúria que queimava por dentro. Mas ela era incapaz de reconhecer. Via apenas o que queria. Estive pensando em tudo. Talvez eu tenha lutado contra o meu destino por medo. Só isso. Não quero que o James pense que sou ingrata. Nem você. Minha mãe se aproximou, os olhos marejados. Eu sabia, minha filha. Deus não planta esses sonhos à toa. Você é especial. Foi escolhida para algo maior. Deixei que me abraçasse, mas dentro do abraço, fechei o punho contra as cópias dos documentos falsificados que escondia desde a noite anterior. Naquele instante, senti que o primeiro ato do meu pequeno teatro havia sido aprovado. Mas o público ainda era perigoso e faminto. Passei o dia todo me comportando como uma atriz. Topei ouvir o pastor rezar por mim, participei do almoço familiar. Aceitei que Eduardo me mostrasse fotos de outros casais perfeitos que aguardavam ansiosos por uma doação. Fingi interesse, fiz perguntas tolas, mordi o lábio como se estivesse sonhando acordada. Cada gesto ensaiado. Quando James chegou à tarde, minha mãe quase dançou pela sala para recebê-lo. Ele me abraçou, e por um segundo senti um aperto real no peito. Ainda era o homem que eu amei, mas se tornara o instrumento que quase destruiu tudo em mim. Você parece tão calma, Lê, tão feliz, disse ele. Eu estou tentando, respondi, passando a mão no rosto dele. Por nós. Minha mãe piscou discretamente para James, como quem dizia, eu te disse que era só questão de tempo. Eles estavam tão confiantes em sua vitória que já relaxavam a guarda. Foi assim que consegui pegar o celular do James quando ele foi ao banheiro, desbloquear com a digital enquanto o coração quase saltava pela garganta, e enviar para meu e-mail todos os áudios e conversas comprometedoras que ele tinha com minha mãe. Planos sobre as injeções, sobre como enganar a Helena para aceitar o protocolo. Provas, deixei o celular no mesmo lugar, respirei fundo e continuei com a atuação. À noite, aceitei até comer o jantar que minha mãe preparou, mas discretamente joguei parte fora no banheiro, com medo de haver mais hormônios. Ela não percebeu. Estava tão encantada em me ver colaborativa que só faltou abrir champanhe. 2 dias depois, chegou o momento que todos esperavam. O pastor foi até a casa para fazer uma bênção final antes da coleta programada. Eu sentei no sofá, cruzei as mãos sobre a barriga e fechei os olhos, fingindo estar emocionada. Minha mãe chorava do meu lado,
apertando minha perna com força. Depois que o pastor saiu, ela ficou tão exultante que praticamente me entregou a chave de casa para eu pegar um casaco no armário sem supervisão. Foi minha chance. Subi para o quarto de hóspedes, peguei as cópias dos documentos falsos, o celular com print de conversas, e escondi tudo dentro de uma sacola de lona. Em seguida, desci as escadas sorrindo. Vou dar uma volta no jardim para respirar. Posso? Minha mãe mal levantou os olhos do celular. Claro, meu amor. Só fica por perto. Saí pelo portão lateral e caminhei devagar até dobrar a esquina. Quando tive certeza de que ninguém podia me ver, disparei numa corrida que nem sabia que meu corpo ainda era capaz. Corri por 3 quadras, entrei num café que conhecia e pedi emprestado o telefone fixo. Liguei para uma antiga colega de faculdade, Bianca, que hoje trabalhava num escritório especializado em direitos médicos. Bianca, é a Helena. Preciso de ajuda. Urgente. Tenho documentos provando coação reprodutiva, falsificações, invasão de privacidade. Minha família planeja me obrigar a uma coleta ilegal de óvulos amanhã. Ela não fez perguntas. Bianca sempre foi prática. Me manda tudo por e-mail agora. Vou acionar uma medida protetiva de urgência e contatar um juiz plantonista. Usei o computador do café para enviar tudo, tremendo tanto que quase errei as senhas. Depois fiquei ali sentada, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, esperando que o mundo despencasse. E despencou. Em menos de 1 hora, meu celular começou a tocar sem parar. Chamadas da minha mãe, do Eduardo, do James. Mensagens longas, algumas suplicantes, outras carregadas de culpa. Como você pôde fazer isso com a sua família, Helena? Estamos apenas cuidando de você. Você está destruindo o nosso sonho. Bloqueei todos. Pouco depois, recebi uma ligação do oficial de justiça confirmando que a medida cautelar tinha sido expedida. Me orientaram a não voltar para casa. Bianca conseguiu um abrigo temporário para vítimas de violência familiar até o caso ser analisado formalmente. Ali, naquele café, sentada sozinha com uma xícara de chá que se esfriava rápido, chorei pela primeira vez em dias. Não de medo, mas de alívio. Eu tinha rompido o cerco. Ainda não sabia se venceria no tribunal, mas tinha plantado uma bomba no coração da conspiração deles. E isso já era mais do que eu me sentia capaz uma semana antes. Horas depois, escondida num quarto pequeno do abrigo, recebi uma mensagem anônima: você pode fugir, Helena, mas a família é eterna. Vamos rezar por você. Senti um calafrio, mas não respondi. Ao invés disso, enviei mais documentos para Bianca e pedi que garantisse o bloqueio de qualquer tentativa deles de acessar meus dados médicos. Naquela noite, dormi com medo, mas também com uma fagulha de esperança queimando em mim. Pela primeira vez, não era só medo, era o medo misturado com algo parecido com orgulho. Eu tinha resistido. E se você está ouvindo até aqui, continue, porque no dia seguinte tudo se transformou num campo de batalha legal, e foi no tribunal que minha família finalmente conheceu o peso da palavra consentimento. E é sobre isso que vou te contar no próximo capítulo. No dia seguinte, acordei cedo no quarto pequeno do abrigo, com o coração batendo tão alto que parecia querer fugir pela boca. A audiência estava marcada para as 2 da tarde, mas a advogada Bianca já tinha me alertado. Prepare-se para ver o pior e ouvir mentiras. Mas não recue. Hoje é o dia em que você retoma a sua história. Fui até o espelho e me olhei longamente. Estava pálida, com olheiras fundas, o cabelo um pouco opaco demais, mas havia um brilho nos olhos que reconheci. O brilho de quem sobreviveu. Chegando ao fórum, vi minha mãe sentada do outro lado da sala de espera do tribunal, rodeada por parentes e pelo pastor. Ela chorava discretamente, enxugando lágrimas com um lenço bordado que eu mesma tinha dado anos atrás, quando ainda era ingênua o suficiente para acreditar que amor de mãe vinha sem condições. Quando meu olhar cruzou o dela, senti uma pontada no estômago, porque, apesar de tudo, aquela era a mulher que me carregou por 9 meses. A mulher que penteava meu cabelo com delicadeza quando eu era menina. Mas era também a mulher que me dopou, que conspirou para roubar meu corpo e fazer dele uma incubadora de sonhos que não eram meus.
James estava ali também. Evitava meu olhar, mexendo compulsivamente no celular. Talvez arrependido, talvez apenas constrangido por ter sido pego. Não importava mais. Fui chamada para entrar na sala. O juiz, um homem de meia idade com expressão firme, me olhou por cima dos óculos. Senhorita Helena Martins, compreende a gravidade do que está alegando? Compreendo, Excelência. E trouxe provas. Assinaturas falsificadas, conversas conspiratórias, relatórios médicos que foram manipulados sem meu consentimento. Enquanto Bianca apresentava cada documento, pude ver o semblante da minha mãe se desfazendo aos poucos. A expressão orgulhosa foi dando lugar a uma mistura de raiva e desespero. O pastor cruzou os braços constrangido, e Eduardo abaixou a cabeça. Quando o juiz pediu que eu contasse, com minhas próprias palavras, o que havia acontecido, senti a garganta secar. Por um instante temi que a voz não saísse, mas então respirei fundo e comecei, narrando cada detalhe, desde os coletes de gravidez da infância, passando pelos bonecos que choravam de madrugada, pelas conversas invasivas, pela injeção que mudaria tudo. Contei do terror de acordar cheia de dores, das falsificações, do medo de não conseguir sair viva daquela casa. Falei de como precisei me fingir de cúmplice para sobreviver. Cada palavra foi um tijolo na construção da minha libertação. Quando terminei, o silêncio pesou no tribunal como uma bigorna. Até o juiz parecia engolir seco. Isso é mais do que um conflito familiar. É uma violação brutal da sua autonomia, senhorita Helena. A senhora Patrícia Martins, sua mãe, violou diversos preceitos legais e éticos. Eu não vou permitir que isso continue. Ele bateu o martelo, e as palavras seguintes foram como música nos meus ouvidos. Medida protetiva deferida. A réia está proibida de se aproximar da autora ou de qualquer local que ela frequente por pelo menos 500 metros. Além disso, será aberto processo criminal para investigar falsificação de documentos e prática de coação reprodutiva. Minha mãe arfou como se tivesse levado um soco no peito. Olhou para mim com uma mistura de mágoa e ódio, como se eu fosse a ingrata que havia destruído a família. Mas eu não senti culpa. Pela primeira vez na vida, senti apenas alívio. Saí dali com Bianca ao meu lado. O sol do fim da tarde bateu no meu rosto, quase doeu nos olhos depois de tanto tempo em sombras. Você foi incrível lá dentro, disse Bianca. Agora começa a reconstrução. Vai doer, mas é o seu caminho. E dessa vez, só seu. Nos dias que seguiram, precisei refazer tudo: contas bancárias, documentos médicos, senhas, rotinas. Troquei o número do celular, mudei de endereço. Recomecei do zero, quase como se fosse outra pessoa. Mas não me senti fraca por isso. Pelo contrário, cada pequeno passo era uma vitória contra o ciclo que minha mãe tanto queria perpetuar. James me mandou algumas mensagens confusas depois, tentando justificar que tinha sido manipulado, que queria o nosso bem. Não respondi. Algumas portas precisam ser trancadas para sempre. Camila apareceu na porta do meu novo escritório semanas depois. Estava abatida, o corpo já deformado pelas gravidezes repetidas. Trazia a filha mais velha pela mão. Só queria que você soubesse, eu entendi o que fez. E talvez um dia eu tenha coragem de fazer o mesmo. Por mim. Ou por ela. Olhei para a menina, tão pequena, tão frágil, e senti o coração apertar. Quando chegar a hora dela escolher, espero que ninguém tente empurrar o destino goela abaixo. Ela merece decidir. Camila assentiu, com lágrimas nos olhos, e foi embora. Aquela conversa breve foi um dos momentos mais dolorosos e libertadores de toda a minha vida. Hoje, meses depois, ainda tenho pesadelos. Às vezes acordo no meio da noite sentindo o peso imaginário de uma barriga que não existe. Às vezes sonho que estou presa naquela casa, que o pastor ergue a mão para abençoar algo que me apavora. Mas então respiro fundo, olho ao redor e lembro que agora sou livre. Livre para decidir. Livre para ter filhos, ou não. Para viver um amor, ou não. Para ser quem eu quiser, sem amarras genéticas ou chantagens emocionais. E se você chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer. Essa história não é só minha.
Ela é de todas as mulheres que já foram tratadas como objetos, úteros ambulantes, troféus para a família. E quero te convidar a deixar seu comentário dizendo o que você achou dessa jornada. E conta se já viveu algo parecido, ou o que faria no meu lugar. E claro, se inscreve no canal para não perder outras histórias como essa. Porque às vezes ouvir que não estamos sozinhas é o primeiro passo para quebrar ciclos que duram gerações.